Esse é o Converse Arte, uma realização da Secretaria de Cultura de Morada Nova, um programa que tem como objetivo mostrar artistas moradanovenses, pessoas que estão aí conquistando o mundo com sua arte, seja em Morada Nova ou já voando aí longe, né, para outros lugares aí além de Morada Nova. E esse é um espaço realmente para que a gente possa valorizar os artistas moradanovenses com toda a sua arte, a sua contribuição aí para o mundo com os seus talentos. Aqui nesse programa tem sempre conversa, tem criatividade e é claro que tem arte e cultura. Eu sou Franci Lima, escritora, produtora literária, palestrante, e estou aqui comandando esses bate-papo aqui descontraído com diversos artistas de Morada Nova. E no programa de hoje eu vou conversar com a Lucirene Façanha, que é uma talentosa escritora, e ela vai estar aqui falando para a gente um pouquinho aí da sua carreira, dos seus livros, né? E também dos seus projetos. Boa tarde, Lucirene, tudo bem com você? Seja bem-vinda aqui ao Conversa e Arte. E Olá. Pequena apresentação, né, sobre você, mas agora eu queria te receber aqui no Conversa e Arte. E eu sempre faço aqui com todos os convidados e convidadas, né? Eu sempre começo perguntando qual é a ligação que você tem com Morada Nova. Então, você nasceu em Morada Nova, você morou aí por quanto tempo? Então, me fala aí como é essa sua conexão com Morada Nova, qual é a sua ligação com essa cidade? Olá, boa tarde. Morada Nova está dentro de mim. Eu nasci numa fazenda a 20 quilômetros de Morada Nova. A minha família, por essa fazenda ter sido do meu avô, que era de Limoeiro, a gente teve pouca ligação enquanto criança com Morada Nova. A gente ia para Limoeiro, nas festas, nas festividades, padroeiros, coisas assim. E Morada Nova eu frequentei mesmo de verdade, eu já era pré-adolescente, quando eu vim aqui para Fortaleza, não deu certo a transferência, não deu certo a matrícula num colégio do estado, claro que a gente não podia estudar noutra coisa, e aí eu fiquei em Morada Nova estudando no Senec 1 ano, e tenho muito boas recordações e gratidão demais de algumas pessoas de Morada Nova. Ah, que legal. E hoje você mora em Fortaleza, né? Você reside em Fortaleza. E aí, eu queria que você me falasse o que foi, né, que te impulsionou, se teve a ver com essa coisa de ser escritora, a sua vinda para Fortaleza, ou se não teve nada a ver com isso, e há quanto tempo que você já tá aqui, né, em Fortaleza? Eu vim para Fortaleza na década de 70, eu já tenho muitos anos de estrada, né? E a literatura em si nasceu da minha vontade de falar aquilo que eu não dizia, tá? E a gente era uma casa sem livros, e eu tinha como base uma Bíblia daquelas bem grandes assim, que tinha que apoiar em 2 tamboretes, e era o meu livro de ditado e de cópia. E eu comecei, quando eu aprendi de fato a ler, quando eu fui para uma escola, eu já sabia, e meu tio, em Limoeiro, ele tinha uma biblioteca vasta. E aí, quando chegava lá, eu chorava até mamãe deixar eu ficar dentro da biblioteca, ao invés de ir ver algodão doce, ver o parque, ver circo, essas coisas que criança do interior não tem costume de ver. Eu preferia ficar na biblioteca. E aí eu chegava em casa com um monte de história na cabeça. E eu colocava isso nas agendas, nos papéis, nos cadernos que mamãe arranjava para mim. E completando com aqueles brinquedos que eu tinha, que era a lagarta do pé de açucena, que subia no pé de açucena no meu quarto, e aquelas bruxas que a mamãe fazia de pano, e essas coisas, claro, com aquela visão de criança de 6 anos. E eu pensei que tudo isso ia ficar apenas na memória, porque quando a minha mãe faleceu em 87,
era só ela que sabia que eu tinha inúmeras agendas, inúmeros cadernos, inúmeras coisas. E eu pensei que isso ia ficar sem que ninguém soubesse. Mas aí eu entrei nos projetos do SESC, Franci, em 2014, depois de vários problemas de físicos e psicológicos, de sofrimento, e entrei para me restabelecer, e daí as pessoas começaram a incentivar, e eu nunca tinha pensado nisso, em publicação, em chegar a ser uma escritora. Eu me identifiquei muito, assim, com a sua história, porque eu também, eu me lembro, assim, nitidamente, né, que nos meus 6 anos, eu de tanto ver o meu pai foi o meu grande inspirador, assim, para a questão de leitura, porque apesar dele ser um agricultor, um homem da roça e tal, ele sempre gostou muito de ler. Então, sempre que eu lembro do meu pai, a primeira imagem que vem na minha cabeça é o meu pai com um livro, né? E ele gostava muito de contar histórias e tal. Então, aos 6 anos, eu já tinha essa coisa de ser apaixonada por livros. E aí, quando você falou que ia para a casa do tio, e você, ao invés de brincar, de conhecer outras coisas, você ia para a biblioteca, aí eu me lembrei que quando eu estudava, nos meus 6, 7 anos, todo mundo esperava a hora do recreio para ir brincar, e eu esperava ansiosamente pela hora do recreio para ir na biblioteca. Então, ficava todo mundo brincando e eu ficava na biblioteca lendo, né? Então, a gente já tem essa coisa meio que em comum, né? Desde a infância, de ter essa coisa de gostar de livros, de biblioteca e tal. Mas aí eu queria que você dissesse agora o seguinte: quando foi, assim, a primeira vez que você realmente sentiu, né, que tinha alguma conexão muito forte com a escrita realmente em si, né? Qual foi, se você tem alguma lembrança, assim, de qual foi o primeiro momento, a primeira coisa que você realmente escreveu? Você tem essas memórias, assim? Eu tenho os escritos que todas essas coisas que hoje, essas palavras que hoje já estão publicadas, começou bem antes, né? Mas, assim, eu escrevia pedaços, fragmentos. E aí, em 2008, quando eu comecei a fazer diálise, que eu perdi a função renal e eu tive que fazer diálise. E aí, aquela era uma sensação de morte, porque aquilo era a minha vida, mas eu me sentia perdendo meu tempo. Era como se a vida tivesse parado naquelas 3 horas ali na máquina. E aí eu comecei a fazer um romance. Desse romance é que foi um dos meus livros, foi um fragmento desse romance que foi retirado quando apareceu no Instagram, dizendo que a caravana estava recrutando contos longos. E aí eu tirei um fragmento desse romance, mas foi em 2008 que eu comecei a escrever um romance. Muito legal. Eu sempre que eu converso com escritores, a maioria deles sempre fala exatamente assim da escrita como desabafo, às vezes como terapia para algum momento que estava passando na vida, alguma dificuldade, alguma coisa. E aí, depois desse momento, assim, de descobrir a escrita como terapia, a gente parece que descobre a escrita também como carreira, né, com outros propósitos. E aí eu queria que você me dissesse o seguinte: você percebe que a escrita, de repente, ela foi terapêutica para você? Você começou realmente com essa escrita de desabafo, né? Como foi essa história aí da escrita nesse aspecto? Eu digo aqui, né, nesse livro, que é O Homem na Janela, eu digo que ela é uma forma de exorcizar os males, né? Porque é assim, uma alegria não traz vontade de escrever, principalmente quando eu vou escrever um poema. Não é uma alegria que traz. É uma coisa que feriu, uma coisa que deixou rastro de alguma maneira. E às vezes nem é você, é uma coisa que veio de fora. E aí o pessoal do SESC fica muito feliz, porque eu dizia que a literatura ressignificou minha vida.
Mas aí, como eu dizia o Sesc, né, mas era falando que era literatura, mas aí, como aquilo era um projeto gratuito, né, e você tinha que prestar, de certa forma, homenagens àquele ambiente que lhe deu condições de fala, né, e aí eu sempre dizia isso e elas ficavam muito felizes com essa história. Muito legal. A escrita, eu acho que ela é um instrumento, assim, muito forte, realmente, de expressão, de sentimento, né, de você conseguir realmente dizer, às vezes, coisas que de outra forma você não conseguiria expressar. Então, Sim. A escrita tem, assim, um carinho profundo por ela, e eu acho que ela tem umas funções, assim, muito incríveis na vida de quem experimenta. E aí, eu sei que você faz parte, né, de alguns coletivos, você faz parte de alguns projetos. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esses projetos nos quais você está inserido, esses coletivos, e falasse também para a gente qual a importância, né, disso, assim, para quem tem essa carreira, essa coisa com a escrita. Eu sempre fui uma pessoa muito combativa. No meu trabalho, eu era muito combativa. Desigualdade, desrespeito sempre era uma coisa que me deixava muito fora do eixo e eu sempre brigava muito por isso. Talvez por isso eu tenha conseguido, logo cedo, ter um salário mais do que os outros por isso, porque eu me debruçava sobre o serviço para conhecer e para ter o que dizer a respeito quando exigiam, quando as metas eram além do que a gente poderia conceber. E daí, claro que quando eu sempre me liguei a sindicatos, a coletivos, isso sempre foi porque ninguém luta sozinho. Né? Se você quer conseguir alguma coisa, você pode até ficar só e você receber aqueles prêmios sozinha, mas alguma coisa te impulsionou. E nada te leva para frente se você esquecer esses primeiros passos. Você só consegue dar um segundo passo se você lembrar sempre desses primeiros. E daí eu sempre briguei por essas coisas, né? E logo é assim, entrei no primeiro coletivo e aí eu produzi, juntamente com outras 4 colegas, esse livro, que é uma compilação, acho que de tudo que tinham guardado nas gavetas foi colocado aqui. Aqui tem poesia, tem crônica, tem de tudo. O meu é só contos e poesia, mas o dos outros é bem mesclado. E aí depois eu entrei no outro coletivo e fiz essa outra antologia, que é de poesias, que se fosse eu lançando um meu, talvez eu não tivesse feito isso. Mas como eu estava junto com mais 10 pessoas, eu tive coragem de de colocar essas poesias ao mundo, que para mim não era uma coisa fácil. Não era uma coisa fácil nessa época, inclusive eu ainda não tinha me dado conta, nem existia em nada escrito assim que eu era uma escritora. Demorei a fazer isso, né? Demorei. Mas aí, com o empenho das pessoas, eu lancei esse solo que é de contos, e esse fala muito bem de todas essas reações durante a vida de preconceito, de pobreza, de diferença de ser tratado por cor, por ser gordo, por ser várias coisas assim que a gente enfrenta no dia a dia. E eu, como um estudante que fui de escola pública, sempre enfrentei essas coisas, né? Muitas vezes levava o dinheiro, gastava o dinheiro da volta comprando um lanche que eu não podia e voltava numa turma andando a pé. Fiz muito isso quando eu estudava na Bezerra de Menezes e morava na Parquelândia, fiz muito isso, com uma turma. E aí os coletivos eu digo que é uma forma de você se expressar, de você conseguir autoestima e de você conseguir conhecimento também. E se você tem vergonha de falar, como era o meu caso, que eu sempre fui muito tímida, e nas reuniões de sindicato e coisas assim, eu sempre fui muito combativa, mas eu sozinha
eu ficava calada. E eu sempre percebi isso e as pessoas me cobravam sempre. Ah, porque se você tem ideias, se você conhece, por que você não se expressa? Mas eu nunca quis cargos de mando, nem poder. Não, nunca fiz isso. Eu sempre fiquei na minha, gostava muito de auxiliar, mas eu fui devotada também muito à minha família, às minhas 2 filhas que eu pus no mundo, e eu passei muito tempo até me aposentar só vivendo assim, né? E quando eu me aposentei foi que eu entrei mesmo nos coletivos para dar voz e ser voz. Porque no SESC, não sei se você conhece, mas tem muita gente de comunidade, gente que não teve, como eu, um trabalho bom, de um salário digno, e aí você precisa fazer com que aquelas pessoas tenham autoestima. E eu cheguei lá sem autoestima nenhuma, mas eu via nelas muita força, porque uma pessoa ganhando salário mínimo, que já teve câncer, e tinha coragem de viver, de se extravasar, de se divertir, então essa pessoa merecia o meu olhar. E eu fiquei à frente de vários serviços assim, né? Por entender que as pessoas, que eu podia ser útil com o meu conhecimento e com a minha experiência que eu já tinha de vida. Muito bom. E eu sempre falo que os coletivos são uma força, são uma força para sobreviver. Olha, a gente sabe, você sabe muito bem disso, que as mulheres são a grande maioria no mundo, estão envelhecendo, e mesmo assim, as publicações, os grandes prêmios são, na maioria, para homens, porque eles detêm não só o patriarcado, mas como as condições financeiras, porque muitas mulheres não têm essa condição de se publicar. E a gente, quando a gente lançou a coletânea Mulheres, Velas e Poesia, a gente viu isso. E a Cacau, que já trabalhou com muito mais coletâneas, entende muito isso. Eu acompanhei algumas, dessa história das mulheres terem muitos escritos, mas estarem na gaveta, por não ter condições, e não serem encorajadas a serem escritoras, não serem levadas a sério. E aí os coletivos entram como um suporte. É muito, muito legal você ter tocado nesse ponto, né? Que inclusive eu já ia te perguntar também, mas assim, essa coisa de a gente sabe que o mundo literário ele foi até pouquíssimos anos, né? Totalmente liderado e ocupado por homens. As mulheres até pouco tempo não tinham direito de estudar e escrever, publicar, era uma coisa que não se cogitava, né? Então, as mulheres, aos poucos, vieram ocupando esse espaço na literatura, mas a gente ainda percebe uma porcentagem muito maior, né, de homens nesse meio, como você falou, de prêmios, de oportunidades, de muitas coisas que ainda, né, ainda tem uma participação muito maior de homens. E aí você tocou num ponto, assim, que eu acho que a gente não pensa muito sobre isso, né? Além de toda essa questão social, de que a mulher foi impedida, né, muitas vezes, de estudar, de escrever e tal, tem também esse outro lado, que é o lado financeiro. Então, assim, a mulher, ela, por muito tempo, dependeu dos homens, né? Então, dependia do marido, dependia do pai, essa coisa de estudar, de ter o seu trabalho, de empreender, é uma coisa muito recente, muito recente. E as mulheres, aos pouquinhos, estão começando a ocupar esse lugar na literatura e tal, mas a gente sabe que ainda é um caminho longo, né? E aí eu queria saber de você o seguinte, como é que você vê, né? Você que está mais envolvida com projetos e com coletivos, já ganhou alguns prêmios, né? Inclusive, você pode até falar sobre os prêmios e tal. Como é que você vê a mulher nesse cenário atual da literatura, né? O que é que você vê, assim, de realidade e o que é que você acha que precisa mudar nesse contexto?
eu digo muito que a gente sofre de um preconceito que é o cachorro vira-lata, né? Se é mais importante o que vem de fora do que está aqui dentro. E aí a gente estava numa reunião, e aí a pessoa que estava falando, ela falou uma coisa muito certa, é que, assim, a cada 100 anos, talvez umas 6 pessoas, 6 mulheres, se elevem um pouco na crítica, aqui no Nordeste principalmente, para ser visto, ser lido, ser comprado, né? E que a gente precisa mudar isso. Sim. Mas a gente vê também no dia a dia que os críticos, às vezes os críticos literários, que são mulheres, mas tendem a criticar, ao invés de dar o braço, ao invés de esticar a mão, tendem mais a criticar do que a apoiar. Eu não, os prêmios que eu ganhei foi mero acaso, né, eu digo isso, porque eu não batalhei por essas coisas. Claro, eu participei, mas eu nunca participei de nenhum que fosse pago, que eu tivesse que investir para participar. Não, eu participo de gratuitos de faculdades, de instituições públicas, né? Estou concorrendo ao MINC também agora, estou concorrendo aí no Prêmio Ideal, mas eu não tenho essa aspiração forte de ser, de estar. Não, eu só não quero deixar de fazer. Aí algumas pessoas dizem assim: você consegue, você tem muita sorte, você está. Não é ter sorte. Quando eu comecei em 2014 a frequentar o meio literário, eu percebi que ou você está, ou você não é vista, ou você não é lembrada. E aquilo passou a ser, de certa forma, a minha vida, a minha forma de me divertir, ir aos encontros, ir aos eventos, às saraus, a participar de grupos, e daí o meu envolvimento. Mas eu nunca pensei em estar sozinha não. Eu sempre pensei num conjunto todo. Por quê? Quando a gente fala que a mulher ainda não tem autonomia, e eu explico muito bem aqui no Hecatombe, que é um livro sobre abuso feminino, né? A mulher é coibida de forma emocional, patrimonial. Eles dizem, antigamente, quando a mulher se portava contra qualquer coisa, era encerrada num manicômio, né? Que eles chamavam de manicômio. Porque se a mulher discordava do marido, então ela era doida. Sim. Porque ela era para ser a obediente. E eu nunca aprendi a ser obediente, eu sempre fui muito avessa a normas e uma corda estreita, uma corda apertada. Não, eu sempre gostei de ir além daquilo que diziam que era próprio. Até em casa mesmo, quando eu era criança, as pessoas... Oi? Somos duas, então. As pessoas não compreendiam, porque eu divergia, né? E divergi desde criança mesmo, assim, porque, digamos assim, tinha uma festa na família, aí era convidada toda a família, né? Aqueles mais distantes, aqueles que nem viam a gente tão facilmente. Aí os filhos dos meeiros, que eram muitos e quase sempre negros, eram colocados de lado. E eles eram as minhas companhias de todo dia. E aquilo me fazia muito mal. Então, eu preferia sair de casa e ir lá para a casa do meeiro, comer, como é que chama? Peba e não sei o que, do que ficar na festa. Porque aquelas pessoas eram as minhas amigas do dia a dia. Aquelas outras que chegavam só naquele momento de festa, não eram, e eu não gostava dessa exclusão, e eu sempre fui assim, não é porque eu fiquei assim. Até uma pessoa de Morada Nova um dia desse me disse assim, mas você não escrevia.
Aí eu fiquei sorrindo, olhando para ela, assim, eu sempre escrevi, mas eu não tinha era necessidade de dizer para os outros que eu escrevia, porque para mim aquilo era uma coisa que ia ficar, não ia ser publicado, né? Só com a companhia dos outros, de editores, de gente que já estava no mercado, é que eu acabei publicando, né? Mas eu acho, assim, que essa força que o homem tem, muitas vezes, de mandar no salário da mulher, né, os casamentos, os relacionamentos, quase sempre são assim, né? A mulher fica relegada, tem que dizer sim, e daí a mulher não tem dinheiro para fazer aquilo que quer, não tem dinheiro para ir passear, para ajeitar os cabelos, não pode sair sozinha, né? Essas coisas assim. Sim, com certeza. Eu acho que todo escritor, ele começa escrevendo, falando muito dos seus sentimentos, do seu mundo particular, de como ele percebe as coisas ao redor, de como ele vê as pessoas, de como ele tem essa percepção de mundo mesmo, né, de sociedade. Então, eu acho que a gente leva muito disso para dentro do que a gente escreve. E aí, eu gostaria de te perguntar o seguinte, assim, quando eu comecei a escrever romances, não foi algo planejado, mas quando eu percebi, eu tinha 4 romances em mão e todos eles tinham uma protagonista feminina e todos eles traziam tabus femininos, problemas femininos, né? E aí eu fui percebendo, nossa, né? Tem algo em comum em todos esses livros. Não foi algo planejado, mas era algo muito, acho que meu, né? Assim, acho que era a minha necessidade de falar sobre esse tema e de sempre trazer uma mulher como protagonista e os seus conflitos ali. E aí eu queria te perguntar, assim, os teus livros, né? Você percebe alguma coisa em comum nos teus livros? Você tem, de repente, um assunto ou um tema que você sempre trata, ou não? Você é mais, assim, de escrever coisas totalmente variadas, que não tem nenhuma conexão entre si? Como é essa questão aí da sua escrita? Eu sempre tenho um viés, né? Um viés. Esse aqui, é como eu te disse, são 33 contos e são sobre bullying, sobre preconceitos, essa coisa. Esse aqui também é. E esse aqui é sobre o abuso contra a figura feminina, essa história de se aproveitar daquilo que a pessoa tem do amor que a pessoa tem para devotar. Então, eles todos têm em comum, por quê? Esses contos que estão aqui nessas coletâneas também, nas muitas outras coletâneas que eu participei, que eu acho que eu já participei de mais de 15 coletâneas. Diferentemente, as poesias são tirando umas que eu fiz politicamente para denegrir um candidato, as outras sempre são amores perdidos, amores inacabados, esse tipo de coisa. E os dois e-books que tem na Amazon são também sobre preconceitos, são sobre problema. Primeiro é um tabu. É um tabu porque, assim, todo mundo encara a morte como sendo algo horrível. E é a única certeza que a gente tem desde que nasce. Então, não tem motivo nenhum de encarar como uma coisa terrível, porque é a certeza única que você tem. Você vai adquirindo algumas verdades, algum conhecimento, mas a certeza absoluta é essa. E o outro é sobre também abuso infantil. Abuso infantil que eu vi acontecer, abuso infantil que eu tomei conhecimento quando eu ainda era quase criança, lá no interior. Essa história do coronel, do chefe, da pessoa que manuseia a vontade alheia e aquilo fica encoberto, né? Fica sem ser nenhuma pena, sem nenhum constrangimento para a pessoa.
Então, é sempre o mesmo viés, é sempre o mesmo viés. Agora, esse romance que eu estou concluindo, o romance que eu estou concluindo, que esse aqui ficou inacabado quando o Hecatombe, não era esse nome, era um outro nome, ficou inacabado quando eu tirei essa parte que era o Hecatombe, e ficou inacabado, eu nunca mais peguei, mas eu tenho a proposta de ensetá-lo novamente. E o que eu estou concluindo é sobre aquele apego ao passado, à casa, também coisas que está muitas no dia a dia de muitas pessoas. Uhum. Eu tive a oportunidade de ler esse seu livro aqui, O Homem na Janela, e, assim, você tem uma capacidade sensacional para contos, você lê, assim, são contos muito bem escritos, né? E aí, ao passo que a gente vai escrevendo, a gente vai colecionando escritos, de certa forma, a gente vai encontrando um certo estilo de escrita, a gente vai encontrando, de repente, um gênero onde a gente se sente mais à vontade, onde a gente tem mais facilidade para escrever. Embora eu acho que quem escreve consegue viajar em todos os gêneros, em todos os estilos, de vez em quando, mas sempre tem aquele gênero, aquele estilo de escrita que você diz assim, não, esse aqui é o meu, né? Então, eu queria te perguntar assim, você se considera uma contista? Você realmente se encontrou nessa coisa de contos? Ou você prefere romance? Qual é aí o teu estilo de escrita realmente que você diz, não, esse aqui é o meu? Eu gosto de contos, gosto muito de contos, é o que mais me satisfaz, principalmente esses contos mais longos, né? Esses assim, que é como os que estão na Amazon também são assim, contos mais longos. Mas eu me atrevi desde cedo, eu nunca gosto das mesmices. E aí eu fui muito incentivada pela Rosa Morena e acabei participando de uma antologia de crônicas e também de infantil, né? De literatura infantil. Porque ela já faz isso, ela tem bem 3 livros ou 4 livros de infantis, e ela dizia, você sabe fazer isso, ora, vamos fazer, vamos participar, e eu acabei fazendo, e daí eu estou com 3 livros infantis escritos, aguardando uma forma de publicar, e eu me atrevo a fazer poemas que, claro, não é essa poesia de quantificação, de medir letras e palavras, não. Me desculpem quem faz e me desculpe quem age, quem ganha prêmios nesse... Mas eu acho desinteressante, desculpe, eu acho desinteressante de ler essa coisa assim, você está escrevendo sobre amor, aí de repente você bota lá um tatu-bola no meio da história para poder dar a quantidade de palavras, a quantidade de sílabas. Aí isso me deixa coçando a cabeça, não dá vontade de ler esse tipo de coisa. Eu gosto de poesias livres e eu aprendi a fazer com um professor maravilhoso que eu tive, que era o Márcio Araújo, sonetos livres, poesias livres, e assim eu vou levando. Mas eu gosto mais de contos, mas já eu dizia que eu não era capaz de fazer crônicas, e inclusive eu participei de uma oficina, e é engraçado dizer, porque só eu e Vanessa Passos não conseguimos concluir com a crônica solicitada. Vanessa Passos, que já ganhou o prêmio Kindle e tudo, e ela não conseguiu, e eu fiz uma mais jornalística do que o que ele queria, que era uma crônica mais para a prosa, mais para o cotidiano, né? E eu não consegui, e ela também não, e é interessante, né, porque essas coisas acontecem, não é só comigo ou com qualquer outro, né, é um rompante, uma coisa de escrita mesmo. Eu acho muito bacana isso, né? Por isso que eu te perguntei, porque eu acho que ao passo que a gente vai escrevendo, a gente vai se encontrando, sabe? E eu lembro que no início
eu me descobri como escritora exatamente assim, quando eu parei para dizer assim, não, eu acho que eu realmente posso me dedicar a isso de forma mais intensa e talvez levar isso como carreira, foi quando eu comecei a participar realmente de antologias. Então, eu participei de umas 20 antologias, e aí no início era aquela coisa assim, tem uma antologia de crônica, vou escrever, tem uma antologia de poema, vou escrever, tem uma de conto de terror, tem uma de conto de não sei de quê, e aí eu fui participando de tudo que aparecia, de todos os gêneros, de todos os temas e tal, e foi isso que me fez perceber, né, que eu gostava dessa veia dramática, que eu gostava, nossa, quando tinha um texto assim nesse gênero de drama, eu me sentia totalmente à vontade, né, para escrever. Então, eu acho que foi esse o caminho de descoberta, de dizer assim, não, é isso aqui que eu me sinto mais à vontade, é isso aqui que eu gosto de escrever. E depois vieram os romances, e aí eu me encontrei nos romances e tal. E aí eu acho que é isso, sabe? Eu acho assim, de repente a gente se encontra, a gente se identifica, e aí você vai cada vez se dedicando mais, né, a isso, a esse tipo de escrita que de repente você gosta mais. Mas eu acho que quem escreve tem muito essa coisa assim de, às vezes, você tem necessidade de escrever outras coisas. Então, por exemplo, eu não sou poeta, e aí eu concordo com você totalmente quando você diz, né, essa coisa metrificada de sílaba poética, eu não entendo nada disso, não sei. Então, assim, eu não me considero poeta, mas de vez em quando eu sinto necessidade de escrever um poema, às vezes para extravasar algo que eu estou sentindo, às vezes para falar de algo. E aí, de vez em quando, eu sinto necessidade de escrever uma crônica, de vez em quando eu sinto necessidade, sabe? Então, eu acho que todo mundo que escreve, em algum momento, ele viaja aí nessas diversas linhas de escrita. E o mais importante, eu acho, que é a gente levar uma mensagem, né? Que sirva, de repente, para emocionar, ou para tocar, ou para revoltar, ou para indignar, ou para refletir, sei lá, qualquer coisa, mas eu acho que a mensagem é importante no que a gente escreve. E aí, você já mostrou aí diversos livros para a gente que você tem, né? Já falou dos seus trabalhos, seus projetos. Eu queria saber o seguinte: desses livros que você já lançou, tem algum que seja assim aquele teu preferido, né? O teu filho preferido? Ou você não tem preferência assim por nenhum, gosta de todos de igual? Como é essa coisa, a sua relação com as suas obras? Eu queria dizer que eu não tinha nenhum filho preferido, né? Porque assim é que deveria ser, amar por igual. Mas assim, esse me fez muito, muito feliz por participar. Fez-se Dezembro em Nós, porque fui eu quem escolhi o título, porque era assim, eram 5 pessoas que já estavam acima de 50 na época e que ainda tinham muito o que mostrar. Né, tinham muita fé e força no novo, que é quando chega em dezembro você não faz um monte de prerrogativa para o próximo ano, perspectivas, né, de pensar que vai ser diferente essa coisa, então escolhi Fez Dezembro em Nós, eu acho essa capa belíssima do Cícero Almeida, e eu fiquei muito feliz. Mas assim, depois eu fui perdendo mais o interesse, era como se... porque eu não tenho, que era para eu ter seguir uma sequência lógica. Por exemplo, assim, eu me acordo de manhã, eu vou ler, vou escrever, hoje eu vou escrever isso. Não, eu não consigo fazer isso. E lhe digo, eu passei 30 anos fazendo a mesma coisa no mesmo trabalho, só era diferente pelas pessoas que entravam lá. E quando eu me aposentei, eu digo, nunca mais eu vou fazer isso. Então, se eu costuro de manhã, de tarde eu vou ler, se eu leio de manhã, de tarde eu vou fazer outra coisa, entendeu? Eu não consigo ter seguir aquilo, para dizer assim, não, eu preciso fazer. É assim como você disse assim, uma vida profissional. Não, eu não encaro como uma vida profissional. É uma maneira de extravasar, realmente. Eu tenho necessidade de escrever. Tenho necessidade, porque é aquilo que está guardando, que está
porque eu preciso dizer, eu preciso transformar em palavras, e aquilo quando sai já deixa de ser meu. Que as pessoas entendam, que as pessoas leiam ou não, mas deixa de ser meu quando sai. Então preciso botar para fora. Mas o Hecatombe atingiu, e era para atingir bem mais gente, porque quando você faz a denúncia sobre um abuso cometido com uma mulher que não terminou em feminicídio, isso é um alerta para que outras mulheres consigam se livrar daquele amor doentio antes que chegue ao caos, antes que chegue num braço quebrado, num olho roxo ou na morte em si. Então era essa a ideia, mas a gente não vende, a gente não tem disponibilidade de chegar a muitas pessoas. Mas eu consegui com ele coisas que eu nunca tinha conseguido com os outros, entendeu? Apesar dele não ser uma diagramação como deveria, porque essas empresas, né, acontece isso, né, de não cumprirem o acordado. Mas ele acabou assumindo muito mais do que eu esperava. E também porque foi o primeiro lançamento que eu tive numa Bienal. Olha, você ir para uma Bienal para passear e procurar livro, né? Ver aqueles livros e se divertir com aquele mundo de literatura é uma coisa. E você ir para lançar um livro na Bienal, numa grande quadra, com um monte de gente, mesmo que aquelas pessoas não estejam lhe dando atenção, mas estão todas ali, não é? E isso dá muita alegria, lhe enche o coração, mesmo Sim. Que não resulte em muitas vendas. Muito legal. E esse título, Hecatombe, veio de onde? Hecatombe. Hecatombe é um desastre, né? Quando era na época de vacas de grandes latifundiários, era uma perda de umas vacas que isso resultava num prejuízo. Era um desastre. E Hecatombe, o trabalho sempre me dava todo ano agendas. E teve um ano, não sei se 2008 ou 2007, não sei, que me trouxe uma agenda que era sobre a miscigenação, a diferença de cor, o racismo. E lá pelas tantas tinha essa palavra. E quando eu fui resgatar o fragmento, Hecatombe falando do desvio de um relacionamento. E quando eu fui resgatar o fragmento do romance, eu escolhi Hecatombe. E até assim, o editor da editora, lá, o editor-chefe, até confessou comigo. E que engraçado também é que quando ele fez essa capa, ele é artista, ele pinta, né? E eu mandei várias opções de capa. Tudo assim, nessa faixa, assim, como Raíssa Cristina, com cores neutras, né? Coisa assim, eles, não, minha filha, Hecatombe não pode ser cores neutras e coisas desse tipo, não. Tem que ser uma coisa que chame muita atenção. E aí ele botou esse olho aqui no meio dessas árvores, né? Essas folhas, chamou atenção. Bem legal. Eu queria saber, Lucirene, se você tem aquele escritor ou escritora que é o seu preferido, que você de repente se inspira nessa pessoa, ou que você de repente olha e diz assim, nossa, eu queria ter escrito alguma coisa como essa pessoa. Tem essa figura assim? É claro, né? Assim, olha, eu fiz 2 TCCs, né, nas 2 graduações. Aí, na primeira graduação, eu tinha escolhido já o gênero que, inclusive, passei mal aos pedaços, porque o cara lá do método achou que eu estava copiando o meu projeto, porque quando eu cheguei lá no primeiro dia, eu tinha passado 10 anos sem frequentar a faculdade. Nasceram as filhas, fui cuidar delas e trabalhar, só, né? Então, eu voltei para a faculdade, depois de um processo do sindicato, voltei para a faculdade. E aí eu queria terminar logo. A minha pressa, a minha ansiedade de fazer tudo muito rápido, extremamente ligeiro, para não tomar tempo. E eu já levei o projeto pronto.
E quando eu cheguei lá, ele achou que eu tinha copiado de alguém. Pela cara dele, pela maneira como ele se portou para mim, era isso que ele pensava. E eu tive que mudar. No meio do semestre, mudar a aula, o horário, e aí ficou conflitando com uma que era que eu tinha que fazer também para poder terminar, fechar, né, a grade, mas eu fiz desse jeito. E olha que eu estava morando de Morada Nova e tinha que ir os 28 quilômetros, 30 quilômetros para Limoeiro, né, de ônibus, para terminar isso. E eu saía correndo do trabalho para entrar no ônibus, às vezes o ônibus já estava indo embora e eu saía correndo, às vezes pegava uma moto para poder correr atrás do ônibus para ir. E eu tinha que terminar. Era a minha meta, eu tinha que terminar. E aí eu li o Buendia, aquela família Buendia, eu fiz assim um flanelógrafo. Fui fazendo todas os nomes e criando, e para escrever como aquele homem é impossível, e por isso eu admiro Socorro, que batalhou até ir para Socorro Acioli, que batalhou até ir para uma oficina dele, porque eu acho que ninguém escreve como ele, não, eu acho. Mas, nas minhas andanças, antes de me conhecer, eu tinha me apaixonado por Drummond, eu sou apaixonada por Drummond, cada palavra, cada livro, cada expressão. Clarice é uma coisa que está dentro de mim, como se fosse, sei nem, o sol que nasce. Mas aí está uma coisa, quando você pergunta assim, se inspirou? Não, porque assim, eu não sei se eu sou capaz de escrever diante de todo o sentimento que eu tenho por eles, sem copiar, sem deixar algo tão visto, entendeu? Então, até hoje, eu não escrevi nada baseado neles. E tem outro que também, esse é totalmente o oposto de todos desses aí, né, que eu acabei de falar, Gabriel Garcia Marques, Drummond e Clarice, é Leminski. Por que Leminski? Porque Leminski é um cara além do tempo, né? Um cara que fez a poesia que na época era chamada de marginal. Essa poesia que eu queria muito chegar a ter, né, dentro de mim, que é uma poesia sem amarras, totalmente, né? Sem amarras, e é isso que eu gosto muito. Nossa, temos Drummond e Clarice como paixões, porque assim, Drummond, para mim, meu Deus, eu sou completamente apaixonada por esse homem, assim, cada palavra que ele escreve, eu acho ele perfeito. Clarice é sem comentários, eu acho que como escritora e como mulher também, sabe? Eu acho que ela foi uma mulher muito disruptiva, ela foi uma mulher muito à frente do tempo dela, então isso, assim, me mexe muito comigo. Então, são meus dois escritores também do coração. E Gabriel Garcia Marques, gente, quando você lê 100 Anos de Solidão, você tem a impressão de que você não sabe escrever, de que nunca vai saber, porque, assim, é uma história tão... Sabe, eu não sei como foi que ele conseguiu conceber, né, toda aquela família, os Buendia, como você falou, e como foi que ele construiu todo aquele emaranhado sem se perder naquilo, entende? Então, eu acho fantástico também. Eu vou atrapalhar você, eu li 7 vezes, viu? Eu li 7 vezes, eu digo a você que botei no flanelógrafo, porque era meu TCC, então tinha que sair fenomenal em um decurso de tempo mínimo. Então, porque eu podia ser escolhida na época, ainda não era obrigado, mas eu podia ser escolhida na banca para ir defender, e aí eu fiz desse jeito, né? Eu varava as madrugadas, não sei se você morava na Morada Nova nessa época, mas só a internet de escada só funcionava de madrugada, porque durante o dia não dava para ser, e mesmo assim durante o dia eu trabalhava e tinha minhas filhas, então eu varava as madrugadas muriçoca comendo minhas pernas para poder fazer isso. Legal. Mas você, Dani, me fala uma coisa, além da escrita, você tem alguma outra habilidade artística? Porque
Eu sou apaixonada, a arte é uma coisa assim que para mim, nossa, eu não imagino a minha vida sem arte, e aí eu tenho várias vertentes artísticas que eu amo, né? Então, por exemplo, eu amo dança, eu amo outras coisas. E aí eu queria saber assim de você, além da escrita, se tem alguma outra arte, alguma outra habilidade assim, que seja muito forte em você. Eu digo que eu tenho os 2 pés esquerdos, não danço nada. Mas assim, eu dançava quando criança, aí quando chegou a adolescência, algo me privou daquilo, a vergonha, uma timidez que me deixava trêmula mesmo, e eu deixei de dançar. E meu pai gostava muito de dança, e ele fazia dança em casa quando não tinha nada para fazer, para poder o pessoal, os meeiros, vir e ter aquele divertimento. Mas eu gosto muito de artesanato. E aí eu fico construindo, né, coisas pequenas mesmo, assim, por exemplo, assim, uma cor de caneta, né, uma coisa de caneta, para doar. Hoje em dia tem uma pessoa que me fornece retalhos. E aí eu fico fazendo as coisas para doar. Tem a Avejus, que é uma entidade que é ligada ao pessoal que é tratada pelo aidético, que é tratado lá no hospital ali perto da Bezerra. E aí, através da Nícia Arruda, a gente conheceu isso, e eu já tive de ir lá levando mais de 300 peças de artesanato, coisas de cozinha, coisas pequenas, pegador de panela, pano de prata, essas coisas assim, para levar para eles. Que legal. E gosto muito de costurar, herdei da minha mãe. A minha mãe costurava muito, costurava para todo mundo que morava perto da fazenda, morava nas fazendas que a gente vivia. Artesanato é algo muito terapêutico. Eu já fiz muito artesanato também, já fiz vários tipos de artesanato, é algo terapêutico mesmo, eu acho. E costura, é engraçado que a minha família inteira, desde a minha tataravó, que são todas mulheres que costuram, né? A minha mãe costurava muito bem, perfeitamente bem. Eu tenho 3 irmãs hoje que costuram também. E eu nunca consegui costurar nada. Então, às vezes eu ficava assim, nossa, mas todo mundo na minha família costura, só eu que não costuro, né? Que coisa. Mas é muito bacana essa coisa. A arte, para mim, é algo que cura, salva. Verdade. Sabe? Eu não consigo imaginar a vida sem arte, né? É uma coisa muito maravilhosa. Sim. Aí isso é tão complexo de se enxergar, porque, assim, a grande maioria dos nossos governantes, ao menos os que passaram, quase não deixam verbas para a cultura e para a saúde. São 2 coisas primordiais na vida, não é? E a cultura, eu acho assim, impossível se viver sem cultura. Você tem que consumir, de alguma forma, se você não gosta de escrever, mas você gosta de uma música, você gosta de um quadro, você gosta de fazer alguma coisa que está ligada à cultura. E aí, quando a gente era criança, o que tinha para fazer, o que tinha para ver, eram as cantorias, né, de repente, aquelas coisas, e isso me aborrecia, na verdade, na época, né? Depois, quando já mais adulta, eu conheci Geraldo Amâncio e passei a enxergar tudo isso de uma maneira bem diferente. A gente trabalha na FLIACE desde a primeira, quando começou, e a FLIACE é a feira literária que é feita pela ACE, que é a Associação Cearense de Escritores. E desde a primeira que eu trabalho junto, de certa forma. E aí conheci Geraldo Amâncio, a gente foi para Sobral, para uma feira em Sobral, uma pessoa maravilhosa que conhece o mundo todo, e ele não é só aqueles motes, aqueles temas, ele tem uma visão e um conhecimento da língua portuguesa que é de invejar. Mas, aí que eu fui entender, né, quantas vezes eu fiquei dormindo pelos cantos, querendo ir para casa, e papai gostando tanto daquilo. E papai era um semi-analfabeto, mas ele gostava muito.
E daí a gente sempre conviveu com isso, né? De uma forma ou de outra, a arte sempre esteve presente. E aí, em Morada Nova, eu sei que você não me perguntou, mas eu quero falar, porque quero deixar registrado, a gente conheceu, e foi através deles que eu passei um ano aí, Dona Creuza e seu Zequinha, que são os pais da Socorro, Socorro que foi casada com Cloter, e menina, esse povo era de uma beleza de gente, e eu tenho muita gratidão por esse ano que eu passei lá. Eles nem tinham amizade assim com a gente, e me pegaram como filha lá, e eu fiquei um ano morando de Morada Nova na casa deles. Era tão engraçado o tratamento que a dona Creuza dava, né? E eu tenho uma gratidão imensa. Claro, eles já se foram, Socorrinha e os dois meninos, ainda Zé Maria e Bebeto, ainda estão por aí, inclusive eles moram aqui em Fortaleza, Zé Maria e Bebeto, e eu tenho uma gratidão muito grande por esse povo, pela Maria Alice Castro, que também deu muito a mão para a gente. E Morada Nova, eu passei a viver aí com o Banco do Brasil, quando eu fui trabalhar, e conheci muita gente, e desenvolvi muito na vida, através até mesmo das necessidades de Morada Nova, né? Dessa vida seca, dessa vida que vai, ao invés de fluir, Morada Nova se perde na história da política, da coisa que, muita coisa que existia, não existe mais, não é? Mas é esse povo maravilhoso, que trata a gente bem, que sempre nos dá, como se a gente fosse algo de importante, né? Trata a gente com muito carinho. Sim. Eu acho que, às vezes, quando a gente fala de arte, tem uma coisa muito cultural, de que a gente, desde criança, a gente foi educado para ter um trabalho de verdade. O trabalho de verdade sempre é aquela coisa de carteira assinada, de passar em concurso. Então, a gente sempre cresce com essa ideia de que arte não é trabalho, de que arte é algo supérfluo, é algo, às vezes, frívolo, né, e tal. A gente cresce muito com essa ideia. E a gente tem essa coisa também de achar que arte é algo muito rebuscado ou elaborado. Só que quando a gente para pensar, todas as pessoas, né, no seu momento de descanso, no seu momento de lazer, no seu momento de buscar ali recarregar as energias, a gente sempre procura arte, né? Então é o que você falou. É uma música, às vezes é quando você viaja, né? A primeira coisa que você quer é conhecer a cultura daquele lugar, é conhecer o que é que as pessoas fazem ali nos seus momentos de folga, de descontração. Então, se a gente for analisar, a arte ela está muito implícita na vida da gente. Só que nós não percebemos, às vezes, por todas essas questões culturais, né? E aí eu lembro da pandemia, por exemplo, que a arte foi quem manteve as pessoas vivas, né? Então, assim, durante a pandemia, a gente teve muito essa coisa dos artistas fazendo lives, né? Dos artistas indo para a internet, entretendo as pessoas e fazendo com que as pessoas não enlouquecessem, né? Então, a gente precisa olhar para a arte de uma forma, eu acho que mais respeitosa, né? E aí vem essa questão também do incentivo realmente à arte, dos governantes, das pessoas que têm o poder, né? Eu acho que de dar mais oportunidade, de valorizar mais quem é artista e de quem faz arte, né? Eu acho que está precisando muito disso. Assim, a gente tem uma amiga que é a Ana Márcia Diógenes, e ela já foi, inclusive, gestora da Unicef.
E ela abandonou todos os cargos, já foi gestora no Povo, já foi gestora em muitos outros locais, e ela abandonou, né, decidiu depois dos filhos criados, abandonou para viver da arte, da literatura. Claro, ela ainda faz umas consultorias, ela ainda dá palestras, mas ela optou por isso. Porque é uma coisa que dá prazer a você, e isso é muito importante para lhe manter vivo, né? Se aquilo é uma coisa primordial para você, então você tem que fazer. E eu resolvi enfrentar tudo isso, né, me filiar a esse monte coletivo e esses projetos do SESC, depois de aposentada, claro. Por quê? Porque eu trabalhava 9, 10 horas por dia, então não tinha, não era totalmente inconcebível eu ir fazer qualquer coisa desse tipo. Se bem que eu já costurava e já fazia artesanato nessa época, mas era inconcebível eu me filiar a qualquer projeto ou qualquer outra coisa. E eu tenho também uma pessoa da música que eu respeito e admiro muito, que é Oswaldo Montenegro, uma pessoa que foi considerado louco por 7 neurologistas diferentes, porque diz que ele não tinha condições de conviver com a sociedade. E ele passou a extravasar aquele ímpeto dele de artista, pintando inclusive até a cafeteira que tivesse em cima da mesa, tudo que estava, então a casa dele é toda assim, de tinta, né? Porque ele tinha que extravasar, e ele tem a vida inteira, porque eu acompanho desde que eu era adolescente, quando eu entrei no trabalho, eu acompanho, e ele hoje está também igual a mim, com os cabelos bem branquinhos, mas ele continua no mercado com os mesmos músicos, com a mesma maneira de ser. E aí é que está, a arte impulsiona, a arte cura, a arte é primordial. Não existe um ser humano que possa passar a vida inteira sem conhecer alguma coisa de arte, porque mesmo aquele senhor, aquela pessoa lá no mato, que hoje em dia já é tão difícil isso, né, no meio dos sertões, mas conhece uma música, tem um fone aqui no celular e participa daquelas coisas, né, e vê e enxerga esse tipo de coisa. Ninguém vive sem conviver com alguém que dá valor à arte, é impossível, eu acho. Eu também concordo, eu acho que é totalmente impossível, às vezes você não percebe, mas todo mundo, né, quando você quer realmente assim recarregar as energias, você recorre para a arte, né? Seja você indo dançar um forró, seja você saindo às vezes para escutar uma música ao vivo, seja você colocando um fone de ouvidos e colocando a tua playlist no Spotify, seja você ali fazendo algo manual, seja você, mas assim, a arte ela tem esse aspecto, né? Esse aspecto de dar aquele respiro, eu acho, né? Dar aquele respiro para a alma, recarregar as energias, né? Fazer você, às vezes, esquecer um problema, alguma coisa que você está passando. E aí, esse programa aqui, o Converse Arte, né? Que é uma realização da Secretaria de Cultura de Morada Nova, tem esse viés de valorizar os artistas de Morada Nova, de dar esse espaço para que os artistas possam falar, possam mostrar a sua arte, né? E eu acho que são ações como essa, que valorizam os artistas, que incentivam os artistas e que dão principalmente também meios, né? Meio para que o artista ele possa não só mostrar a sua arte, mas principalmente fazer dessa arte algo de repente rentável, que ele possa fazer da sua arte o seu negócio também, né? Porque a gente tem muito isso assim, arte é só hobby, arte não dá dinheiro, arte, sabe, é aquela coisa quando sobra tempo. E eu acho que a gente precisa de um novo olhar para a arte, para os artistas, né? De fazer com que o artista ele possa fazer dinheiro com a sua arte. Eu acho que é isso que está faltando, sabe? Produzir e ser rentável, né? Produzir e ser rentável. Exatamente, né? Eu acho que está faltando isso, sabe? Então, assim, nós artistas
clamamos por esse espaço. Reconheçam a nossa arte como um trabalho também, né? Valorizem o que a gente faz e nos deem esse retorno profissional e financeiro, porque a gente precisa disso, eu acho. Né? Eu acho não, eu tenho certeza. Né? Então, Lucirene, o nosso papo está maravilhoso, né? Eu acho que a gente ficaria aqui ainda horas e horas conversando e tal. Mas aí agora eu quero fazer uma brincadeira contigo, que eu sempre faço aqui com todos os convidados, que é aquele jogo rápido. Então, assim, eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder com uma palavra e o que vier na sua cabeça. Certo? Combinado? Ok. Então, bora lá. Uma palavra. Saudade. Um sentimento. Eu acho que eu vou inverter, eu vou dizer que é liberdade e saudade, porque assim, liberdade é uma coisa que eu almejo e saudade é uma coisa que eu sinto muito, de sempre, de mim mesma, de outras vidas, né? Um sonho. Sonho. Eu acho que eu não sonho muito, sabia? Eu acho que eu não tenho, não. Mas a minha neta nasceu agora, você disse que era só uma palavra, a minha neta nasceu agora e assim, meus sonhos são todos voltados para eles, né? Eu acho que eu estou me esquecendo um pouco de mim. Estou esquecendo um pouco de mim. Um livro. 100 anos de solidão sempre. Uma comida. Macarrão, minha querida. Sou apaixonada, não é à toa. Uma lembrança. Lembrança da Fazenda Flor de Lis, de caminhar na parede do açude, brincar com cavalo de tábua, não, agora não sai não a palavra. Uma realização. Eu acho que eu não tenho esse sonho assim, como você diz assim, profissional, essa coisa, eu acho que eu continuo com a mesma mente da aposentada que tá trabalhando noutros empreendimentos. Uhum. Um personagem. Personagem? Eu sou apaixonada por Richard Gere. Os filmes dele eu já vi todos, né? Aí tem aquele filme dele que é Ele e o Cachorro, que agora também não vou saber dizer o nome também, o título. Mas chorei já 500 vezes vendo aquele filme. Teve uma época que eu assisti Ghost não sei quantas vezes, né? E aí eu me apaixonei por Richard Gere, até o Marcos Girão aí de Morada Nova, ele também gostava muito, e ele me emprestou vários filmes dele. Eu acho que é Sempre ao Seu Lado o nome do filme, se eu não me engano, se eu não estiver enganada. Acho que sim. Uma coisa que você não come de jeito nenhum. Você não chegou a conhecer Nego Bom, não. Mas na minha época a gente vinha das festas e tinha Nego Bom e tinha panelada. Nunca comi, não, na vida, nunca. Não dá. Uma coisa que não pode faltar na sua casa. Uma coisa que não pode faltar na minha casa. Imprescindível. Só água mesmo. Pode faltar tudo. Uma coisa que te entristece. Desigualdade, desrespeito, essas coisas me entristecem muito. A Lucirene Façanha em 3 palavras. Nossa, as pessoas costumam falar muito do signo de Gêmeos, aí eu disse, mãe, você é... Mas eu sou ansiosa demais, ansiosa, correta e em busca da verdade. Pronto. E aí, agora eu queria que você dissesse para a gente, as pessoas que querem conhecer os teus livros, as pessoas que querem conhecer, de repente, um pouco mais do teu trabalho, como é que faz, né? Onde é que estão os teus livros? Como é que as pessoas fazem para adquirir os teus livros? Como é que acha a Lucirene Façanha na internet? Então,
Eu sou Lucirene Facanha no Instagram, porque engraçado, o nome é tão difícil, eu só conheci 3 pessoas com o mesmo nome, mas quando eu fui colocar, aí não dava. Eu fiz tudo, eu fui forçada a fazer um Instagram por conta de uma antologia. Então, é Lucirene Facanha, e tudo minúsculo, tudo junto. E os livros estão comigo. Por quê? Porque eu já tive 2 aborrecimentos em relação a livrarias e resolvi não mais colocar. E também eu faço pequenas tiragens, eu faço tiragens bem pequenas. E até porque, como eu já disse para você, eu não tinha intenção de ser profissional Lucirene Facanha em escritura. Não era essa a intenção. Era só para extravasar mesmo. Mas eu vendo, né, as pessoas que me procuram e eu participo de eventos e eu participo de diversos coletivos e vou a feiras. E é assim. Através do direct, quem se interessar pode chegar. Muito bom. A gente já está chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Foi muito bacana, né? Adorei aqui a nossa conversa, conhecer um pouco mais de você. E aí eu queria que você agora deixasse aí a sua mensagem final, né, para as pessoas que vão acompanhar esse programa. E que você deixasse uma mensagem no geral para todo mundo que vai ver o programa, mas também uma mensagem, de repente, para quem escreve e tem medo de mostrar, para quem de repente está pensando aí em começar a escrever. Então, o que você diria para essas pessoas e a sua mensagem final aí para o pessoal do Converse Arte? Eu me despeço dizendo que a pessoa nunca deve esquecer de onde veio. De onde veio e cada passo que você vai dar daquele dia em diante faz muito parte de você. E digo isso porque ninguém escreve sem botar um pouco de si, sem deixar um rastro de si naquilo que você escreve. E para quem quer escrever, tudo que a gente escreve, a gente precisa trabalhar muito. Por isso é que os escritores sempre dizem que é 1 instante de inspiração e 3 horas de suadouro para conseguir sair alguma coisa. Então, você tem que ser crítico, mas a primeira hora não. Você tem que escrever e dormir com aquilo que você escreveu, de preferência mais de um dia, e depois você voltar e ir lá para verificar quais as melhores palavras e os melhores meios de colocar aquilo que você quer no papel. E para aquele que quer iniciar a sua vida com escrita, eu digo que é prazeroso e necessário que as pessoas transitem pelos meios, né? Nem todo mundo tem a sorte da França, a sorte, essa palavra eu não gosto dela. O trabalho da Francifa já é reconhecido sem ela frequentar muitos meios literários. Mas para quem está começando, é muito bom que as pessoas façam isso, que as pessoas se conheçam, que as pessoas participem, que as pessoas deem valor àqueles outros que também fazem a mesma coisa. Que aí isso faz com que você evolua, não só como escritor, mas como ser humano também, porque você vai conhecer necessidades e, de certa forma, dar a mão também para aquele que está necessitando, uma palavra amiga para aquele que está necessitando, é uma coisa muito boa. E eu digo para a Morada Nova inteira que eu tenho uma saudade imensa, tá com 4 anos que eu não vou aí, com 170 quilômetros, deveria, né, já ter ido. Mas, assim, eu tenho um irmão acamado, eu tenho a minha família e eu me dou muito a tudo o que eu faço. E eu acabo sem sair de casa, eu deixei de dirigir também, E isso
complica muito a vida das pessoas. E as necessidades físicas, né, da gente, a gente vai envelhecendo e vai perdendo também essa vontade. Eu tenho muita vontade de viajar, mas para outros locais que eu ainda não tenho ido. Não costumo ir a um lugar 2 vezes, é muito difícil. Eu vou sempre para um que eu nunca fui. E gosto muito disso. Mas eu tenho um carinho muito grande por Morada Nova, por muitas dessas pessoas que hoje fazem a Morada Nova. Eu tenho uma amiga que é de quando eu cheguei aí, em 1979, que é Vilma Bezerra, e eu adoro muita gente desse povo que mora aí, que deu a vida por Morada Nova e que fez de Morada Nova muita coisa boa. Eu só tenho a agradecer pelo seu convite. Eu fiquei muito honrada com ele, porque você já tem uma trajetória engraçado. Engraçado não, diferente assim, porque eu não conhecia você e a Lucimar veio falar e eu não conhecia você nem seu trabalho. Eu acho interessante que essas coisas ainda ocorram nesse mundo tão pequeno, né, que às vezes a gente encontra pessoas que a gente não pensa em encontrar. E muito obrigada, continue fazendo seu trabalho, que eu acho assim muito interessante, e não tenho essa facilidade com a tecnologia, eu ainda sou meio atrasada. Eu acho que eu não sou do tempo ainda da tecnologia para poder enveredar por esses mundos. Eu que agradeço, né? Foi muito bom o bate-papo. Eu tenho muito essa coisa, desde que eu comecei a escrever, né, que a gente até falou aqui, desde que eu comecei a escrever e entrar nesse mundo literário, e aí eu comecei a descobrir a potência da internet, de como a gente pode mostrar o nosso trabalho para lugares os mais variados, né, assim, a gente pode levar a nossa arte, a nossa literatura para muito longe através da internet. Eu comecei a ter essa coisa de eu vou aprender isso, porque eu quero aproveitar essa oportunidade, e eu quero também compartilhar isso com outras pessoas, para que elas também aproveitem o poder da internet, né? Então, a partir disso foi que eu comecei realmente a ter esse trabalho. Hoje eu tenho um clube de livros, que é exclusivo para mulheres, e aí tem uma série de outras coisas, todas voltadas para mulheres, porque eu acho que é essa coisa que a gente conversou mais cedo, né, de a mulher precisa ocupar o espaço dela na literatura, então isso para mim é muito forte, essa coisa de incentivar mulheres, de motivar mulheres e de ajudar mulheres a ocupar o seu espaço dentro da literatura. E aí veio essa coisa de eu abrir o meu olhar para isso, sabe? Eu acho que a internet é um universo gigantesco que oferece muitas oportunidades. Então eu vou aprender isso porque eu quero aproveitar essa oportunidade. Então eu acho que foi muito por aí. Mas assim, tem muitas coisas ainda que eu não sei, que eu não domino, né? Mas eu fico ali, quando eu sei que surge uma novidadezinha, quando eu sei que surge alguma coisa, eu vou lá fuçar, eu vou lá entender como é que aquilo funciona, né? Porque eu gosto muito desse lado também, tecnológico e tal, então... Mas eu acho que a motivação central é exatamente essa de dar visibilidade a quem faz arte, especialmente na literatura, né? E especialmente para as mulheres. Então, o meu trabalho está muito voltado para isso, né? E aí eu queria só te agradecer, tá, Lucilene? Foi um prazer imenso conversar contigo, adorei o nosso bate-papo. E aí, quem sabe, a gente volta em outros episódios, em outros programas aí mais para frente. Mas aqui, em nome da Secretaria de Cultura de Morada Nova, a gente agradece demais a tua presença e a gente deixa aqui o convite para as pessoas que vão assistir esse episódio. Compartilhem com outras pessoas esse episódio, né? Manda o link aí para outras pessoas. A gente vai deixar aqui as redes sociais da Lucirene, as informações sobre o livro dela na descrição do vídeo. Então, vai estar tudo aqui para vocês, né? E continuem acompanhando aqui o nosso Conversa e Arte, tá? Em nome da Secretaria de Cultura e Turismo de Morada Nova, a gente se despede e até o próximo episódio. Obrigada.